Uma busca incansável da paleontologia mundial é pelo dinossauro mais antigo, aquele primordial, o mais velho, o primitivo, aquele que teria dado origem a toda essa linhagem de fantásticos animais que dominaram o planeta Terra por mais ou menos 140 milhões de anos. E uma coisa que você não esperava é que o Brasil tem um dinossauro que tem ajudado muito a contar essa história do início do desenvolvimento desses animais. Eu estou falando do Stauricossauro. Isso mesmo, bora lá conhecer mais esse dino. Antes então da gente começar a conhecer esse dinossauro brasileiro e primitivo, eu vou pedindo para você se inscrever no canal, deixar um like e compartilhar muito esse vídeo que é muito importante pra gente. Bom, agora sem mais enrolação, bora lá, vamos conhecer esse dinossauro fantástico. Eu tô falando do Staurikosaurus praisei. Eu não entendi esse final, quer dizer, não entendi foi nada. Esse é o nome científico desse animal, é um nome difícil de pronunciar, mas tem uma história bem legal por trás. Staurikosaurus significa lagarto da cruz. Ô Luiz, mas o que tem a ver um dinossauro com um lagarto com cruz? Bom, pera lá. É assim, esse nome ele faz referência a um conjunto de estrelas que existe no céu do hemisfério sul, que é justamente o Cruzeiro do Sul. Então por isso que é da cruz, né? Lagarto da cruz. E por que isso, né? Porque na década em que ele foi descrito, que foi a década de 70, comecinho da década de 70, era muito raro encontrarem dinossauros no hemisfério sul. Então, para deixar registrado e formalizado que aquele era um dinossauro do hemisfério sul, colocaram então essa referência no nome dele, apontando lá para o Cruzeiro do Sul. Já o nome praisei, que é o segundo nome desse dinossauro, foi uma homenagem ao paleontólogo que descobriu os ossos desse fantástico dinossauro. O nome dele é Llewellyn Ivor Price. E aí então resolveram homenagear esse paleontólogo colocando o segundo nome desse dinossauro. Vale lembrar o seguinte, esse paleontólogo ele encontrou os fósseis em 1936, mas os fósseis, os ossos foram descritos e o dinossauro ganhou o nome somente em 1970, então muito tempo depois. E isso é bastante comum de acontecer aí no meio da paleontologia. O Staurikosaurus é sem dúvida um dos dinossauros mais antigos do Brasil e do mundo. Ele só foi encontrado aqui no Brasil e foi o primeiro dinossauro encontrado no nosso país. Ele só foi encontrado em duas localidades, lá no Rio Grande do Sul, nas proximidades da cidade de Santa Maria. E embora ele tenha essa localização bastante restrita, os paleontólogos acreditam que ele deva ter vivido numa área bem maior. Só que infelizmente ainda não foram encontrados fósseis desse animal em outras localidades. Ele teria vivido ali entre 227 e 221 milhões de anos, o que coloca a gente na parte superior do período Triássico, lá no início da Era Mesozoica, que é a Era dos Dinossauros. E uma curiosidade adicional aí sobre o Staurikossauro é que ele só foi encontrado em duas localidades ali próximo a essa cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E inclusive uma delas, que foi descrita mais recentemente, ela foi inicialmente descrita com um outro nome, como representando um outro dinossauro, que era o Teiuaçu barberenai. E depois, mais recentemente, foram feitas análises adicionais e perceberam que os fósseis desse dinossauro eram, na verdade, fósseis de Staurikosaurus. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a classificação desse dinossauro brasileiro. Bom, como ele é um dinossauro muito primitivo, muitas das suas características ainda são semelhantes a animais que vieram antes dos dinossauros e alguns, inclusive, que podem ter sido os ancestrais dos dinossauros. Então existe muita controvérsia, muito debate, muitos estudos a respeito dessas características do Staurikossauro, assim como de outros dinossauros primitivos.
Mas examinando os artigos, os estudos mais recentes, né, a gente pode ver que o Staurikosaurus foi atribuído à família Herrerasauridae, que é uma família de dinossauros terópodes, né? Portanto, o que a gente pode dizer atualmente da classificação desse animal é que ele é um parente ali próximo do Herrerasaurus, que é um dinossauro primitivo argentino muito importante aí, mundialmente conhecido, né? E que ele está ali na base, né? no início da evolução do grupo dos dinossauros Saurischia. E como também é indicativo, né, pelas análises que foram feitas, pode ser que ele esteja na base do grupo dos dinossauros como um todo, né? Então é um dinossauro brasileiro muito importante e que tem ajudado aí a colocar um pouco de luz, um pouco de esclarecimento sobre a origem dos dinossauros como um todo e especialmente dos dinossauros brasileiros. Conforme eu disse agora há pouco, os ossos de Staurikosaurus são extremamente raros, porque só foram encontrados em 2 localidades no mundo todo, e essas 2 localidades muito próximas umas das outras, né? No entanto, o primeiro esqueleto, digamos assim, o primeiro conjunto de fósseis de Staurikosaurus encontrados lá em 1936 é de um esqueleto extremamente completo, né? Ele não tem todas as suas partes, mas ele tem muitos dos ossos que formavam aquele animal, né? Dá uma olhada só nessa imagem. Através dessa imagem a gente pode ver que o esqueleto, embora esteja incompleto, ele possuía mandíbulas, possuía partes da coluna, pelvis, tinha lá os membros posteriores, mas dá para ver também que faltavam ali partes importantes como o próprio crânio, né? Os pés e os membros anteriores inteiros desse animal também não são conhecidos, e ali algumas partes da cauda. Embora os pés e as mãos do Staurikossauro não tenham sido encontrados, os dinossauros acreditam que eles deveriam ter 5 dedos em cada extremidade. Isso porque é uma condição, né, que já foi encontrada em outras espécies de dinossauros primitivas estudadas aí ao redor do mundo. Mas por outro lado também é uma tendência contrária àquilo que os dinossauros mais novos do que ele apresentaram, porque normalmente o que a gente encontra são 4 ou 3 dedos em cada extremidade dos membros dos dinossauros. Bom, os estudos do conjunto de ossos encontrados no Staurikossauro permitiram fazer uma reconstrução desse animal e identificar não só sua forma, como alguns hábitos também. Então o que os paleontólogos acreditam é que deva ter sido um dinossauro de médio porte, relativamente pequeno, né, com cerca de 1 metro de altura, mas com um pouco mais de 2 metros de comprimento, então chegando ali a por volta de 2,30 metros de comprimento, né? Então não era um dinossauro muito grande e o peso que ele deveria ter atingido, cerca ali de 30 quilos, né? Quando os paleontólogos examinaram a cauda do dinossauro, ou a sua coluna inteira, eles perceberam que a cauda tinha quase que a mesma quantidade de vértebras que o restante da coluna vertebral. Isso indicando que a cauda deveria corresponder a praticamente ali metade do comprimento desse animal, né? E a partir disso eles sugeriram, né, uma função para essa estrutura, que é a cauda, de dar um certo equilíbrio. Então associaram a esse dinossauro um comportamento de ser um animal predador, porque afinal de contas era um terópode, mas um predador rápido, ágil, que saía correndo atrás de suas presas, né? E usava a cauda como uma estrutura de equilíbrio durante esses movimentos rápidos que ele fazia, né? E esse comportamento de agilidade, de rapidez, de predação, também é afirmado, né, pelas pernas, pelos membros posteriores desse animal, que são conhecidos, e que são pernas longas, né, pernas finas, porém fortes, o que combina bastante com essa velocidade, com esse hábito, né, corredor do animal e também com a sua agilidade. Então esse deve ter sido o comportamento aí do Staurikossauro, tanto para ele caçar, né, correr atrás das suas presas, quanto para ele fugir de possíveis predadores, já que ele era um dinossauro relativamente pequeno
e deveria existir outros dinossauros ou outros répteis, né, que estavam a fim de se alimentar do Staurikosaurus. A atribuição do Staurikosaurus ao grupo dos terópodes também foi reforçada pelo estudo da mandíbula desse animal e dos dentes que estão associados a ela. Então observaram que era uma mandíbula comprida e que havia muitos dentes ali típicos de dinossauros carnívoros. Então com aquele formato triangular, mais ou menos achatados, né, lateralmente e até com um serrilhado nas suas bordas. E isso sem dúvida nenhuma remete a um dinossauro carnívoro, não é verdade? Então é assim, para a gente finalizar aqui e fechar aí as informações sobre o Staurikossauro. Ele é considerado então um dinossauro terópode típico, ou seja, ele é um carnívoro, ele é bípede, com uma agilidade bastante grande, uma velocidade também que é garantida pela sua cauda, pelas pernas fortes, né? E ele deveria viver ali na região sul do Brasil e até alguns países ao redor, mas associado a um ambiente de floresta, um ambiente com bastante vegetação, onde ele podia tanto se esconder quanto encontrar o alimento preferido deles. E qual seria esse alimento? Acreditam que ele deveria caçar também animais de pequeno e médio porte, então ficariam ali procurando por vertebrados com essas características e alguns invertebrados também, né? Então ele era um caçador bastante ativo à procura desse tipo de alimento, tá certo? Bom, é isso. E aí, gostou de conhecer esse dinossauro primitivo e brasileiro, né? Totalmente verde e amarelo? Tenho certeza que sim, né? Mas fica tranquilo que esse é só o começo. A gente vai tratar de muitos e muitos dinossauros brasileiros aí nos próximos vídeos da Dinosfera, tá bom? Então é isso, gente. Para terminar, só vou pedir para você ficar ligado aí nas redes sociais da Dinosfera, tanto o Facebook quanto o Instagram. E para você se inscrever, dar like, compartilhar e comentar os vídeos aqui no canal. E não esquece de ativar o sininho das notificações para você ser avisado dos próximos vídeos do nosso canal, tá bom? Então é isso, por hoje é só. Ficamos aí com esse dinossauro totalmente verde e amarelo, tá bom? Então é isso, gente. Valeu!